Em agosto de 1965, Frank Herbert publicava um livro que se tornaria um marco da ficção científica e um dos pilares da ficção científica moderna. Foi rejeitado por 20 editoras e de repente foi publicado por uma editora conhecida por produzir manuais para automóveis, a Chilton Books. O primeiro de uma série de 6 livros, que não foi completada em vida, já que o autor morreu antes de completar seu trabalho. Composta por 2 trilogias, Duna, só o primeiro volume já vendeu mais de 20 milhões de cópias no mundo inteiro. Talvez não seja um grande número se a gente for pensar em outras grandes séries como Harry Potter e O Senhor dos Anéis, mas pensando no mundo da ficção científica isso é muito expressivo. Recebeu o prêmio Hugo em 1966, um ano após a publicação do primeiro livro de Duna. Esse prêmio é votado pelos membros da Convenção Mundial de Ficção Científica e concedido anualmente ao melhor livro de ficção científica ou fantasia do ano anterior. É considerado o prêmio literário de maior prestígio do mundo da ficção científica. O autor morreu sem completar sua obra, que foi finalizada pelo filho, Brian Herbert, que posteriormente lançou mais alguns livros dentro desse universo com um outro autor em parceria, que é o Kevin J. Anderson. E quando eu falo alguns livros, na verdade eu quero dizer muitos livros, porque ele não publicou nenhum, nem 2, nem 3, ele publicou mais 20 livros nesse universo. Então o pai escreveu 6, ele mais 20, totalizando 26 livros no universo de Duna. Você não precisa ler todos os livros, no entanto os livros que o filho dele escreveu expandem muito esse universo. Obviamente que não vou focar no Paul, que é o principal protagonista dessa história e o mais conhecido, mas vai expandir muito para o que aconteceu antes e depois dessa história. No total, então, como eu falei para vocês, nós temos 26 livros de Duna, mas se a gente for considerar os filmes que a gente tem visto hoje em dia, os 2 primeiros são baseados no primeiro livro e o terceiro filme vai ser baseado no segundo livro. Então, dessa trilogia principal, a gente vai ver o primeiro e o segundo livro nas telas. Talvez pegue alguns detalhes do terceiro livro, mas eu acredito que o diretor não vai fazer isso, mas vamos ver como é que vai acontecer, já que esse filme vai lançar no final do ano. A primeira adaptação para o cinema foi bem difícil. Em 1970 já existia um projeto de adaptar esses livros para o cinema, mas não deu muito certo. Depois de 3 anos de desenvolvimento, o que se percebeu é que os custos eram muito altos e não estava compensando. A obra foi então interrompida e eles não continuaram com o projeto. Em 1984 a gente tem a adaptação mais conhecida até então, que é do David Lynch, que recebeu no geral críticas muito negativas, não foi muito bem recebido na época. Hoje em dia tem um grupo de pessoas que gostam desse filme, acham ele meio cult. Eu nunca assisti, sinceramente não tenho interesse. Não é um filme que eu acredito que vai estar no meu radar para assistir, e eu acredito que o que a gente tem visto hoje em dia é muito mais interessante em relação às adaptações para Duna e tem sido muito melhor. Também nos anos 2000 a gente teve uma minissérie que eu também não assisti, e de lá para cá o que aconteceu foi que em 2021 a gente teve a primeira adaptação do que era um projeto para provavelmente serem 2 filmes, mas que o diretor conseguiu expandir para 3 e pelo que ele disse ele vai finalizar no terceiro filme, do Denis Villeneuve, que é um grande fã da série de livros, gosta muito, e eu sei que ele já comentou em algumas entrevistas que desde pequeno ele sempre sonhou em ver uma boa adaptação desses livros e fica feliz de estar podendo fazer parte disso. O primeiro filme foi um grande sucesso se a gente for considerar que era época de pandemia, ele arrecadou 410 milhões de bilheteria, obviamente que poderia ter sido muito maior se não fosse a pandemia, mas considerando que a gente estava numa época que teve muito isolamento social ainda em 2021, foi um grande sucesso. O segundo filme é de 2024, esse filme arrecadou bem mais, arrecadou 714 milhões de dólares e está disponível também no Netflix, se vocês tiverem interesse em assistir ele está lá. Eu acho que os 2 filmes estão disponíveis no HBO, acho que é isso, e o segundo está disponível no Netflix. O primeiro já teve no passado, mas no momento não está mais. O primeiro filme foi indicado a 10 Oscars, incluindo o melhor filme, e venceu 6 categorias. O segundo recebeu 5 nomeações ao Oscar e ganhou 2 categorias. E o terceiro filme vai ser lançado dia 17 de dezembro aqui no mercado nacional, no mesmo dia do novo Vingadores. Ou seja, vamos ver como é que vai ser isso, porque Vingadores também, assim, foi uma série de filmes da Marvel que fez muito sucesso e que depois deu uma degringolada, né? O universo da Marvel ficou meio ruim. No entanto, tem chance de voltar muito bem, espero que voltem e que os 2 filmes tenham sucesso, e eu espero que seja uma boa finalização do arco total do que o diretor disse que planeja fazer no cinema, e eu acho que tem grande potencial e eu espero que seja realmente bom. A ordem de lançamento dos livros originais é a seguinte: 1965 temos Duna, em 1969 temos Messias de Duna, em 1976 Filhos de Duna, em 1981 Imperador Deus de Duna, em 1984 Hereges de Duna e em 1985 nós vamos ter Herdeiras de Duna. O que aconteceu foi que o filho dele, acho que mais ou menos 10 anos depois que ele morreu, fez a continuação do universo dele, expandindo então para um total de 26 livros, que é muito livro, obviamente. E a maior parte dos livros são grandes, então assim, é muito material de leitura, e eu acredito que as pessoas que vão a fundo nesse universo é porque gostam muito, porque tem muita filosofia, é um mundo assim difícil. Eu não acredito que seja
ideal para pessoas que não têm contato com ficção científica e não têm tanto interesse. Entrar de cara logo em Duna, eu acho que tem outros materiais que são um pouco mais simples, e a minha recomendação é sempre a seguinte: vai lá e assiste a parte 1 do filme. Gostou? Compre o primeiro livro e lê. Não compra talvez o box inteiro, porque vai que você não gosta. No entanto, se você assistiu a primeira parte e gostou, e acha que esse universo vale a pena, eu acho que vale investir no box, porque ele tá muito bom. Eu vou inclusive mostrar no vídeo de hoje para vocês esse box, e é o grande objetivo do vídeo de hoje, mostrar se ele vale a pena. Ele é publicado aqui no país pela Aleph, e eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom. A trilogia principal é a única que eu li, e eu gosto bastante, e eu gosto principalmente do primeiro livro, eu acho que é muito bom. Eu lembro que quando eu li, eu tinha achado que gostava mais do terceiro, mas hoje em dia eu percebo que eu lembro muito mais do primeiro e do segundo, e eu percebi que eu gosto muito dessa história quando eu reparei que eu lembrava muito dos nomes dos personagens e das situações que acontecem, que são coisas que com o tempo você vai esquecendo quando você lê um livro que você gosta muito, mesmo que você goste muito dele, depois de 2, 3 anos você já lembra pouco da história. Você lembra talvez do nome do personagem principal e pouco mais, e de grande parte do enredo, mas não do nome de personagens pequenos na história e muito específicos. E eu lembro muito disso, eu percebi que essa série realmente é uma série que eu gosto bastante. Meu primeiro contato com Duna foi a partir do primeiro filme, eu nem sabia, acho que, da existência dos livros. Depois que eu assisti o primeiro filme, eu comprei o box, na época eu consegui uma promoção muito boa, fiquei feliz com isso, e daí eu li o primeiro livro, o segundo, o terceiro. Depois disso eu assisti a adaptação do segundo filme, que foi lançado em 2024, assisti o primeiro também no cinema, porque perto do lançamento do segundo filme, eles relançaram o primeiro durante uma semana ou duas no cinema aqui da minha cidade. Fui assistir no cinema, eu acho que valeu muito a pena. Eu assisti no IMAX, eu acho que foi uma experiência muito legal, e eu acho que o IMAX é uma boa experiência para esse filme, porque acho que é um filme muito imersivo. Tem toda uma atmosfera de deserto que eu acho que funciona muito bem numa tela muito grande e que dá uma sensação de que você está dentro do deserto. Eu quero ao longo desse ano, inclusive, fazer alguns vídeos relacionados a Duna. Esse aqui vai ser o primeiro desses vídeos. Eu quero mostrar para vocês então o box. Eu acho que a Aleph trouxe uma boa edição para o Brasil e que muito caprichada, tem um bom box, que é uma coisa que muitas vezes a gente fica em dúvida se o box tem uma boa construção, se ele vai ser durável. Eu acho que ele é muito bom. E falando nisso, eu também tenho um vídeo aqui no canal, se vocês têm interesse, fazendo um resumo da parte 1 de Duna. Eu planejo talvez mais pra frente fazer um resumo da parte 1 e da parte 2, para poder trazer uma coisa assim um pouco mais atualizada e com um pouco mais de detalhes, talvez um vídeo um pouco mais bem feito também. Mas no momento eu já tenho esse vídeo, eu acho que ficou legal, modéstia à parte. E falando dessa edição é o seguinte: no preço cheio ela sai por R$320. O livro mais barato, se você for comprar ele solto, é o livro 2, Messias de Duna. Eu acho que ele custa R$100. Daí Duna custa, acho que é 110, e o terceiro, que é Filhos de Duna, custa 130. Então compensa você comprar no box. Se você planeja comprar todos os livros, eu acho que compensa. Vou mostrar então pra vocês como é que é esse box. Ele é assim. O box, que é a segunda trilogia da série, é bem parecido com esse aqui, mas ele é branco em vez de ser marrom. Então ele é assim nessa lateral, aqui na lombada do box, e aqui do outro lado, que é bem igual, e aqui temos as lombadas de todos os livros. Tirando do box, vocês vão perceber que o box realmente tem uma boa construção. Ele é um box bem firme, ele não vai ficar tipo envergando ou amassando inteiro. Eu tenho ele já tem tipo uns 4 anos, e o único problema que eu tive foi com essa ponta aqui, não sei se vocês conseguem ver, que deu uma levantada no papel, mas tirando isso ele tá perfeito e ele não tem nenhum problema em nenhuma das pontas. Continuando para os livros, todos eles são muito similares por dentro, mas vou mostrar todos para vocês. A gente vai ter o primeiro, que é Duna, o segundo, que é Messias de Duna, que é o menor livro desses três. E por fim, a gente vai ter o Filhos de Duna, que eu acredito que não vai ser adaptado. Mostrando por dentro é o seguinte: a gente tem aqui a capa de Duna, a lombada, a parte de trás. Todos eles são em capa dura e por dentro eles são assim. A folha de guarda é preta. E depois ele tem várias páginas laranjas por dentro, falando Duna. Tem um tamanho de fonte bastante confortável, eu acho. Eu acho que é bem tranquilo de ler. Esse aqui eu acho que é o maior livro de todos, se eu não me engano. Acho que ele tem 600 páginas. Tem 673 páginas, então esse aqui é o maior. Obviamente que no final a gente também vai ter um glossário, porque Duna tem essa dificuldade, tem muitas palavras inventadas. E eu achei que assistindo o filme primeiro foi um pouco mais simples, porque se você entra direto na história, você tem que ficar consultando esse glossário, que pode ser um pouco desconfortável, porque ele é no final. Então o glossário tá aqui na parte do fundo. Como é um livro de capa dura, dificulta um pouco, porque você vai ter que ficar puxando toda hora. Pode ser um pouquinho mais chato, e eu acho que se você assiste o filme primeiro, você já fica a par de várias das palavras e torna a leitura muito mais simples. O segundo livro é esse aqui, que é o menor, como eu comentei com vocês. A capa, que eu acho que é a mais bonita de todas. Essa e Duna, acho que são as duas capas mais bonitas. Aqui a capa, aqui a lombada e aqui a parte de trás. E por dentro ele é bem igual. Então a folha de guarda preta, e daí depois nós vamos ter de novo escrito Duna dentro.
E a diagramação igualzinha. Então vamos ter a mesma situação. E no fim, esse aqui também tem esse glossário com as palavras inventadas. Eu só não tenho certeza se ele repete exatamente as mesmas palavras ou são novas. Eu acho que repete exatamente as mesmas, porque todas seguem o mesmo padrão. E por fim, nós vamos ter o Filhos de Duna. Essa aqui é a capa, essa aqui é a lombada, essa aqui é a parte de trás. Por dentro, de novo, folha de guarda preta. E depois, quando a gente vem aqui para o inicinho, temos de novo escrito Duna. A gente depois vai ter de novo, como eu mostrei para vocês, em Messias de Duna, essa outra página do lado também escrito Duna. E daí depois nós temos uma outra página laranja. E depois, por fim, já começa o texto. Também tem a mesma diagramação, é bastante confortável. Esse volume aqui tem 500 e poucas páginas, 520 mais ou menos. E Messias de Duna eu não comentei com vocês, mas se eu não me engano tem 263 páginas. Então esse aqui é o mais tranquilo de ler porque é o menor. Os livros têm um bocado de filosofia e conceitos e tudo mais, acho que isso pode afastar um pouco as pessoas. E pode ter muita gente que tem interesse em ler os livros por causa dos filmes e depois quando chega nos livros pode dar uma travada. Eu recomendo que antes de comprar os livros vocês baixem a amostra que está disponível na Amazon, leiam a amostra e daí depois disso vocês tirem a conclusão se vale a pena ou não continuar com a compra, porque acho que são livros que valem a pena. Eu tenho inclusive interesse em fazer uma releitura esse ano. Eu já li a série inteira, como eu comentei com vocês, e eu já reli esse aqui ano passado, perto da época que o filme foi lançar. Gostei muito da minha releitura e tenho vontade de reler de novo agora, para poder assistir de novo os filmes e assistir o terceiro filme no cinema. No entanto, esse aqui é muito grande. Esse aqui eu tenho certeza que eu vou reler esse ano, o Messias de Duna, mas Duna eu não tenho tanta certeza, porque tem outras leituras que eu gostaria de fazer ao longo do ano, e eu acho que Duna me demandaria muito tempo. No entanto, eu tenho interesse. Se alguns de vocês aqui no canal tiverem interesse também, acho que a gente poderia fazer uma leitura conjunta, que seria muito legal. E antes de terminar o vídeo, gostaria de convidar vocês também que não são inscritos aqui no canal para poderem se inscrever. Vou deixar o link do box aqui embaixo, se vocês forem comprar ele ou qualquer outro item na Amazon, não esqueçam de usar meu link. Me deixa aqui nos comentários qual que é o contato de vocês com Duna, como é que vocês têm visto essa experiência. Eu acho que tem sido muito interessante. E só para finalizar, eu acho que as edições americanas também são muito boas. Eles fizeram um relançamento com novas capas, acho que foi em 2019, que eu gostei bastante, acho que vale a pena dar uma olhada, só que são bem mais caras, e eu acho que as edições nacionais não perdem em nada para as edições americanas. Acho que a gente tem edições muito boas aqui no mercado nacional, que valem muito a pena, e esse box eu acho que é um box muito bom. Se vocês conseguirem encontrar esses livros com uma boa promoção, um cupom de desconto, acho que pode valer muito a pena. Pelo preço cheio eu acho um pouco caro, mas perto de R$200 acho que já tá valendo muito a pena. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o vídeo da semana que vem.